Olá, bem-vindos ao CDLcast de hoje. Dizem que para ter uma boa roda de conversa precisa de café, água e boa companhia. Pronto. Café, água e boa companhia. Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui com o presidente Jefferson Silveira e também com o Leonardo Kozak, que é consultor financeiro, empresarial. O que mais, Kozak? Olá, tudo bem, Simone? Boa tarde a todos aí, boa tarde, Jefferson. E estamos aí, né? Consultor de, como é que fala? Casamenteiro? Casamento também, Não. correndo. Tudo. No momento que a gente entra lá, a gente ouve. Tem problema, vem pra cesta. Mas se for para economizar, né? Ah, com certeza. Claro, para economizar, tu é o cara. Tem muito. A gente começou a falar de casamento, mas assim, um casamento pode terminar por conta das finanças? Que dizem assim, ó, que a hora que o dinheiro sai, o amor, como é que é? O dinheiro sai pela janela, o amor, não sei como é que é esse ditado. Vai atrás, meu filho, do dinheiro. O amor é o dinheiro. Muitos casamentos são associações financeiras, com certeza, né? Ou alguns casamentos acabam tendo uma união estável entre aspas, né? Dinheiro, né? Então, assim, em muitos casamentos se acaba assim. Então, um exemplo é empresas que trabalham a família e aquele estresse que você vive numa empresa, você leva ela para casa. Então, ali começa a destruir. Então, eu sempre faço umas referências no casamento, falei assim, separe o negócio da vida pessoal, porque quando você mistura, vira uma bola de neve. Então, muitas empresas hoje, casamentos acabados por falta de gestão. E a lógica da natureza humana, acho que desde o início do mundo, a mulher sempre gostou mais do homem caçador, do homem mais valente, do homem mais forte, a natureza seletiva. Então hoje você não tem mais aquele cara, o fortão, que precisa matar um leão para defender a família. Ele só transformou aquele leão da maneira natural numa força interna. Por exemplo, o cara ser um bom gestor. Ele é um vitorioso. Então aquilo acaba atraindo mais as pessoas. Você vai atrás de quem tem mais sucesso. E uma gestão financeira não deixa de ser um sucesso. Porque hoje você fala assim, fulano está quebrado. O que é quebrado? Ele não se deu bem naquilo que ele fez. Ele errou uma estratégia, ou ele foi para um lado e a corrente estava indo para outro. Errou algum planejamento que aquilo não deu certo. Então você acaba sendo isolado. A natureza ela é muito sábia. Ela separa essas turmas. Então quando você quer em busca de alguém, você vai em busca de alguém vitorioso. Porque o amor ele não anda sozinho. É muito lindo as pessoas se amarem, mas tem que comer, tem que vestir, tem que morar, tem que trabalhar, né? Tem que fazer tudo, não tem jeito. Tem um dizer assim que as pessoas falam que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? Manda buscar, com certeza. Porque não dá para viver sem, né, Leonardo? Ele constrói tudo, né? Eu falo assim, você vai comprar uma casa, você tem uma casa melhor, você tem um carro melhor. Então a qualidade sua, tanto para os filhos, você vê assim, que até filhos... Acaba falando, eu não quero trabalhar, eu odeio trabalhar com os pais, porque vê aquela sofrência, então, e tudo por falta de um bom bate-papo que nós estamos fazendo aqui, trocar ideias sobre os negócios, né? Eu convido hoje, né, sempre os empresários para que criem uma rodada de negócios, um bate-papo entre negócios para falar, não é uma concorrência, é algo, digamos assim, que você vai bater, como é que tá isso? E às vezes, o Jefferson e Simone, a gente vai na empresa mais para sentar e bater um papo, ouvir. Então, você acaba não sendo um consultor, mas quase um psicólogo, que você ouve e fala, cara, isso eu já passei por esses problemas. E o bom de hoje é porque a gente está aqui com o presidente Jefferson, porque ele é empresário. E aí a gente tem como ver os dois lados. Eu sempre falo assim, que quando eu sento com os empresários para falar... A minha primeira pergunta, o empresário dorme de noite, presidente? Dormir, eu acho que faz parte do processo natural, ele é obrigado a dormir. Agora, a diferença é entre dormir bem ou não. Porque problema você tem sempre. Todo dia você tem um problema. A vida está muito bela, mas lá veio uma guia de imposto que você não estava esperando. Veio uma venda frustrada, que você tem uma expectativa em cima e não deu certo. Um serviço que você fez precisa ser refeito e aquilo ali não pode cobrar. Então, assim, todo dia você tem uma manifestação de problema. Mas nós somos gestores de problemas, não de soluções. As soluções é o que a gente aplica para resolver o problema. Mas o problema vai existir. A falta de dinheiro, o que é?
Talvez seja uma técnica que você não aplicou na captação dele. Porque, a princípio, tudo é básico. Desde o início do mundo, você compra por 1, vende por 2, o resultado é 1. Né? Comprou por R$1, vendeu por R$2, sobrou R$1. Só que dessa diferença da negociação tem muita coisa embutida. E essas coisas, às vezes, fogem do controle de quem está fazendo. E aí vem a escassez. Então, nem sempre comprar por 10 e vender por 20, você tem 100% de lucro. Às vezes, comprando por 10 e vendendo por 20, você tem prejuízo. Como, às vezes, você comprando por 10 e vendendo por 11, você tem um horror de lucro em cima. Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu planejamento? Então, quem não tem planejamento, ele surfa na onda dos outros. Então, quando o outro quebra, ele é o primeiro a quebrar. Quando o outro vai bem, ele é o último a ir bem, porque ele só aproveita o que os outros fazem. Então, esse é o grande problema. Quem carrega o peso da construção, da criação da ideia, do planejamento, é o cara que colhe o bônus também. Porque se você deixar para aproveitar o que os outros fazem, virar reciclagem, não dá certo. Você sempre vai ter atrás. Então, hoje, por exemplo, inventaram essa xícara aqui, personalizada CDL. O cara que inventou pode vender a xícara por R$20. Se tiver mais 20 pessoas que copia essa xícara, ela deixa de valer 20 para valer 8. Então, quer dizer, a margem que eu tinha grande, porque é só eu que tinha ideia, eu tive um tempo para aproveitar. Dali para frente já copiaram ela e eu tenho que inovar de novo. O que acontece hoje é que as pessoas não têm esse processo de inovação, criação e gerenciamento. E quando você não tem esses 3 fatores, é muito difícil o teu negócio dar certo. Que a gente, pensando assim, vamos voltar aos tempos mais passados aqui. Tradicionais. Mais tradicionais. Eu falo isso porque eu fui criada num mundo onde eu via minha tia negociando. Então, vou te dar uma ideia. O mercadinho. Passa lá as pessoas e compra no mercadinho. Então, eu vou levar hoje isso e marca no caderninho. Eu nunca vi uma estrutura, sabe, de planejamento e a gente fala, meu Deus, como que dava certo isso? E hoje a gente vê que não tá mais indo nessa pegada. As pessoas já estão se conscientizando e até mesmo a minha tia que usava o caderninho hoje não usa mais. Com o tempo, as pessoas vão mudando e a tecnologia vai surfando nesse mundo. O que é que acontece? Que aquilo que era básico hoje já não serve mais. Hoje, Simone, assim, a gente falando desse mundo empresarial que a gente acompanha, hoje é muita tecnologia. A tecnologia hoje, se aperta um botão aqui, ele está no mundo todo. E como é que eu, empresário despreparado, eu acompanho isso? Então, assim, você passa um orçamento aqui, o cara está fechando, o cara quer entrega. Hoje é um mundo assim, eu falo assim, eu que venho de uma geração recorrente da tecnologia, do papel para a tecnologia, né? Eu falo nós, né? Que viemos aí, eu venho aí desde 1982, então eu entrei 84, eu entrei nesse mundo da tecnologia, que eu estava na aeronáutica, então ali a gente entrou saindo da máquina de escrever para a máquina, para o computador. Então, os primeiros computadores foram desenvolvidos aí pela Marinha do Brasil, que era o CID, né, entrando aí, e aí ele chegou lá, então a gente começou a fazer, então entender que lá uma coisa muito magnífica, maravilhosa, né, então, e aí essa tecnologia ela vem crescendo a cada dia mais, então, antes eu fazia um papel, eu escrevia, eu levava lá, tomava um cafezinho. Pensava naquela máquina, porque se errava, tinha que voltar tudo de novo. Tinha que voltar, que não tinha como apagar. Então, assim, rasgou a folha, errou. Então, quando você fazia esse tempo, dava tempo das pessoas pensar, criar estratégia, negociar e tudo. E hoje não tem mais esse tempo hábil. Então, assim, quando alguém pedir uma proposta, está pronto lá, o desenho, o design, todo pronto. E aí você faz o quê com isso? Você tem que pensar rápido. E aí eu falo assim, pensamento mais pensamento tem que gerar ideias. Ideias vai gerar projeto e projeto vai gerar produto. Esse camarada que viu essa xícara, que o presidente estava comentando aqui, cara, essa xícara aqui com um douradinho aí, ele ia dar um... Aí vem apresentar, tem mais uma coleção de xícara aqui. Só que agora vem com dourado. A abazinha inovada, com um dourado ali, simplesmente uma tinta ali, já fez a diferença. Ele não quer fazer a mesma coisa, ele quer ter um produto diferente. Então, isso você imagina, para milhões de produtos, como funciona. E o empresário é assim, é aquele vendedor que
chega no teu negócio e fala, cara, eu tô com uma promoção aqui. Aí ele fala, promoção? Opa, todo mundo gosta de promoção. Quer comprar barato para ganhar mais. E nem sempre o barato é o que... Então você acaba comprando, fica com estoque lá, não gira e fica lá com esse dinheiro teu parado. Então uma série. Então apertar o botão hoje é um desafio, é assim para todos os empresários. Então hoje nós devemos nos organizar, parar um pouquinho, deixar o carro andando devagarzinho e sair andando a pé, senão as pernas travam. Eu sou filho de agricultor, de dono de casa, que ainda continuo sendo agricultor e dono de casa, mas um belo dia meu pai inventou que eu tinha que fazer a faculdade de informática. Isso em 1900 e alguma coisa. Onde se passava na cabeça que um filho de um agricultor do meio da roça ia trabalhar com um negócio que não tinha nada a ver com o ramo da família. Geralmente filho de peixe, peixinho né? Esse é o ditado. Filho de médico vai fazer medicina, advogado vai fazer direito. Mas de uma hora para outra eu vou fazer informática. Numa época que não existia, não tinha nada, era tudo um sonho. Então a informática mais moderna que existia estava na mão do poder público. E hoje a informática está na mão de criança. Recém-nasceu, você entrega um joguinho para ela sabe jogar sem saber ler, escrever e falar. E não mudou nada, a coisa só foi evoluindo. A criança ela não nasceu com o cérebro maior, com a mão a mais. Não. Ela é a mesma criança, mas as ferramentas foram desenvolvidas para pegar, para captar as coisas desde pequeno. Então hoje aquilo que você sabe hoje, as crianças já nasceram sabendo muito mais que você. E sem ter nenhum conhecimento de tecnologia, de leitura ou algo desse tipo. Então, as cabeças das pessoas mudaram também. Antigamente, você fazia uma coisa que você não contava para ninguém. Era um segredo. Ah, eu descobri como botar a voltinha dourada na xícara. Era um segredo. Hoje não. Hoje, além de mostrar a xícara com a bordinha dourada, você ainda mostra como você fez. Então, você diz assim, nossa, uma coisa tão simples, como é que eu não pensei antes? Eu fiz desse jeito e estou vendendo para você. Eu tenho a capacidade de fazer. Criatividade. A informação hoje, ela está muito fácil. E tão fácil que ela virou agora um absurdo. Você se afoga de tanta informação que tem. E é um caso típico. Todo mundo trabalha. Passa o dia inteiro no trabalho, fazendo seus afazeres. Aí chega em casa e vai ver as notícias. A notícia que passa à noite, ela está contando o que aconteceu durante o dia. Hoje ela já é dispensável, porque você sabe exatamente no momento que aconteceu. E hoje você não precisa mais da opinião daquela pessoa que vai falar para você à noite, lá no jornal, lá na revista. Não, você lê assim, explodiu uma bomba. Você já começa a procurar quem que poderia ter posto aquela bomba, onde é que foi, qual é o fator histórico que aquilo aconteceu, por que aconteceu. Você acha essa informação. E antes não. Antes você só recebia uma notícia assim, explodiu uma bomba. Pronto. Vocês são do tempo da Barça? Fazer pesquisa? Quanto copiar? Eu não aguentava mais, gente. Era caderno, caderno, caderno. E a gente tinha que pegar essas pesquisas e pegar das Barças e copiar, gente. E mas, Simone, clicou. Essa época... Tinha uma Barça dessa até esses dias. Acabei doando, né? Porque eu tava lá todo no livro, lá tinha comprado aquilo lá. Por que nós vamos fazer com isso? Nessa época a pessoa sabia escrever. Ela sabia raciocinar. Verdade. Hoje o raciocínio vem pronto. Hoje você pegar o celular e perguntar lá para a inteligência artificial lá. Inteligência artificial, conta para mim a história do Brasil em 60 segundos. Ela pega toda a história do Brasil, resume em 60 segundos e fala para você. Você respondendo o que o Jefferson falou agora naquela pergunta ali. Como é que eu faço? O Jefferson está lá, tem conhecimento do chat GPT 4 aí. Ele tem lá e monta uma situação e manda para o Leonardo. Leonardo, eu preciso de amanhã. Você consegue para mim? Tem um negócio bom. Então, isso é a pressão que faz o empresário hoje. Se ele não sabe certinho onde ele está, como ele está e qual é o próximo passo, então ele não consegue dizer não. E quando ele não diz não, ele atropela equipe, atropela família, e assim, todas as outras áreas, ele acaba dando prioridade naquilo, que aquilo é o foco dele. E tem que tomar muito cuidado com a informação, que ela não é o que a gente acha que ela é. Porque a informação hoje é uma coisa, de noite é outra, o mesmo assunto é outra, amanhã de manhã é outra. Então você começa a seguir tudo que você ouve, além de você perder totalmente o rumo, fica louco. Você pode estar indo para um buraco e não consegue sair mais. Num negócio você não pode errar.
Se você é um importador, por exemplo, você vai lá na China e compra um container de produto. O container leva quanto tempo para chegar no Brasil, Leonardo? 30, 60 dias? Depende, né? Se ele vem um container bem fluvial, ele vai levar ele pega de 20 até 90 dias, né? Aí fica mais um tempão na alfândega, de lá e de cá. Aí a Receita Federal libera. E aí vai vir o transporte aqui para Sorriso trazer o produto para você. Você notou que esse planejamento de compra seu são 6 meses? Então você não pode errar. Você não pode escutar um guru do mercado e dizer assim, ó, compra xícara verde limão que vai estourar daqui 6 meses. Ele fala isso, mas não é ele que está comprando a xícara. Então a decisão do empresário, ela tem que ser mais assertiva que errada. Que um erro dele apaga tudo que ele fez de certo muitas vezes. Que loucura, né? A gente fala muito assim de administrar o tempo, o planejamento, a gente falou muito isso. Planejar uma empresa, um planejamento, tem como a gente fazer uma comparação como planejar uma casa, uma residência? Vou te dar um exemplo, para quem é leigo e não entende. Se eu faço a compra do mês e aí determinado mercado está fazendo uma promoção, né? Aí eu vou lá comprar açúcar, feijão e tal. É mais ou menos por aí para administrar uma empresa? Eu falo assim que as mulheres são as melhores administradoras hoje do mercado, né? Lá em casa quem administra a minha empresa, quem dá as regras são tudo a minha esposa, né? Então, falando de esposa, porque ela é bem controlada. Então, assim, eu aprendo com ela, porque ela coloca os obstáculos onde deve e onde não deve. E eu simplesmente só uso os bloqueios dela para mim trabalhar com os clientes. Então, se tornou muito fácil, porque ela trabalhou comigo anos, né? O Jefferson, na época que chegou aqui, ela trabalhava lá. Então, ela é muito econômica. Então, fez com que eu controlasse. Eu tinha voltado, eu acho, para a aeronáutica. Falei, vamos ser voador aí, né? Porque eu gosto da rua. Então, assim, seria a mesma coisa. A mulher que faz o controle. Se o homem hoje, falar assim para os empresários, falar, tira um tempinho, escuta as esposas, porque as esposas, elas têm uma administração muito maior do que a empresa. Uma empresa, um DRE ali, hoje eu faço uma precificação de um negócio aí em 7, 8 índices ali, e uma casa você não faz. Você pega uma rotina de uma casa que levanta de manhã cedo, faz o café para as crianças, você imagina, aquela rotina não tem nada escrito num checklist para fazer, aquilo lá está tudo programado mentalmente. Então, imagine o poder de uma mulher ao seu lado. Então, se você quer ser um grande empresário hoje, esteja uma grande mulher do lado, só olhar, porque ela vai fazer tudo isso para você. Então, eu falo assim que a minha princesa, a minha rainha, ela é braba, mas também ela tem os dons dela que eu aprendo muito a todo dia, né? Então, assim, e é realmente quem administra uma casa bem, um apartamento, ele vai administrar uma empresa mesmo. É simplesmente só trocar os fatores. Eu imaginei, sabe por quê? Porque numa casa é como se fosse uma empresa, né? O tanto que tem que comprar, o que eu preciso organizar aqui, o que eu preciso fazer lá. E olhando um pouco do teu projeto, Leonardo, eu percebi, o Leonardo está lançando um projeto, né? Cadê meu lucro? E aí as pessoas falam muito sobre isso, né? Que faz o serviço de casa e nunca vê o resultado. E é isso que acontece às vezes nas empresas. Você está fazendo, mas cadê? Onde que está o dinheiro? É mais ou menos essa análise que eu queria fazer com vocês. Tem como saber onde está meu lucro? Tem, com certeza. Você vê o lucro lá da tua empresa? Eu vejo, Simone, que puxando o assunto que você falou antes aí, é bem interessante essa parte de gerenciamento. Eu acho que o princípio básico, inclusive está escrito até na Bíblia, é que você tem que gastar menos que você ganha. Pensa lá na sua casa. Sim. Você ganha R$1.000. Você não pode ter dívida mais que R$1.000. Já está errado. Sim. Isso é gerenciamento. Então mas eu vou ter que cortar, porque eu aproveitei a promoção, que o arroz, se eu comprasse 1 era 25, mas se eu comprasse 4 era 80. Não, saiu mais barato, mas eu vou comer 4 sacos de arroz quando? Vai estragar, eu vou botar fora. Uhum. Então tem que ter essa conta. Sim. Eu vou na farmácia comprar uma aspirina, mas eu vi que o remédio tal, se eu comprar junto, tem desconto.
Aí eu compro. O remédio não é adubo, gente. Você remédio é quando você está doente. Você sabe quando é que vai estar doente? Tenta aproveitar Não a sabe. promoção de remédio que não vai dar. Né? Mas é aquele negócio da cabeça, aquela palavra promoção, né? Que aí já é outro estudo que é feito, que faz com que as pessoas... Nossa, promoção parece que tá vendo uma mina de dinheiro. E que faz com que as pessoas se desacelerem. Muitos, eu falo assim, quem aproveita muito em promoção são o pessoal que trabalha aí com alimentício, restaurante, lanchonetes, né, assim, mas na quantidade que ele exerce. Não adianta você comprar muita promoção, então, ou dependendo, você tem que analisar também, né? Eu tenho promoções aí em 4, 5 mercados. Quanto eu vou gastar para ir lá no mercado? Lá no Atacadão, lá no Del Moro, lá no outro mercadinho ali que tem uma promoção. Que é o trajeto, né? É o E a gente não trajeto para e pra hoje. pensar. Você é um profissional, você tem um... Quando você entende que o teu custo como profissional, a sua hora custa tanto, aí você fala o seguinte, cara, eu vou lá no Jefferson, é mais perto que meu, tem outro mais barato. Falei, cara, mas eu vou gastar tanto combustível a minha hora, se eu pegar essa peça lá na empresa ali, eu vou ter um desconto de tempo, eu vou conseguir aprontar mais esse e eu vou ganhar. Então, isso que tem que analisar. E às vezes, né, até essa semana mesmo, conversando aí com umas empresas de moto, então, lá no São Domingo, ali no Bela Vista e lá no Rota, estivemos conversando, falei, gente, se vocês fazem uma parceria, criam uma estratégia, você pega uma moto sua daqui e vai buscar uma moto lá. Outro pega aqui, olha os gastos que vocês têm, olha o risco. Então, é muito mais fácil você criar-se uma parceria e ter uma estratégia de um produto. Depois vem outras coisas legais aí que a gente está elaborando aí para estar colocando e agregando nesse projeto. Então, os empresários falam, cara, é legal e tem razão. Então, tudo isso conta num negócio, ou seja, na administração do lar, na administração do negócio. Então, é ouvir o problema, analisar da onde surgiu e qual seria a melhor estratégia de você ir. Não, e tem que pensar também, Leonardo, eu vejo muitas pessoas inocentes que elas pensam que o dono da empresa, ele não tem que ganhar dinheiro. Ele só tem o seu negócio para ganhar dinheiro. Então, se você for comprar mais uma vez a xícara de mim, você não acha que eu vou vender a xícara pelo preço mais barato para agradar você que está do outro lado. Pelo contrário, eu estou vendendo a xícara na margem que eu posso vender, que eu ganhe alguma coisa. Senão não tem vantagem para mim vender isso aqui. Então não é aquela pessoa que faz uma promoção que o coração dele é bom, que ele acordou aquele dia de manhã e fala, vou fazer uma promoção pro povo de Sorriso porque eles merecem. É uma estratégia de negócio. Estratégia para esse nome, o Jefferson, o Leonardo aparecer lá. Eu preciso vender. O que eu faço? Aí é uma estratégia, um planejamento do empresário para venda. Que às vezes ele toma prejuízo naquela mercadoria em detrimento de outra. Uhum. Não tem a promoção muito comum nas óticas que é compre um óculos e ganhe outro? Uhum. Engraçado, né? Por que ela não me dá metade do valor de desconto e me dá só um óculos? Isso é regra de negócio. Tá vendo? Isso aí são as nuances que tem no negócio que você tem que entender para poder surfar nessa onda. O arroz. Lá na esquina de casa tem um mercadinho que vende a R$30. E o outro mercado grandão da minha cidade vende a 25, mas está muito longe. Eu poderia ir lá comprar que eu ia ganhar R$5. Ia ganhar. Mas eu tenho um carro para ir lá comprar. E aquele que não tem, ele vai pagar um Uber para ir lá? Quanto que sai um Uber para ir ganhar R$5? Vai gastar 20 de Uber para ganhar 5? Você vê que ele já está gerando uma estratégia, uma oportunidade do negócio, né? Se hoje o cara pegar só o que o Jefferson está comentando aqui, falar, ó, promoções, ou o Uber está parado aí, acho que eu vou lá pegar esse. Então, é tudo, você ouvindo, você cria estratégia. Então, cria negócio. Então, pensamentos, falas, ideias. Vem aí, Leonardo, a troca de informação. Não é errado saber qual é o teu planejamento. As grandes empresas, elas abrem todo o estruturamento delas, todo o capital e dizem assim, ó, se você quer ganhar dinheiro comigo, compra uma ação minha. Vem fazer parte do meu grupo, seja meu sócio. Pequenininho, mas seja meu sócio. E é assim que as coisas fazem. Uhum. Uma empresa não é um amor. Uma empresa é um negócio. Se aparecer alguém para você e dizer assim, eu compro a sua empresa, diga, a minha empresa custa tanto. E o cara paga, entrega a chave e vai embora, meu amigo. Vai fazer outra coisa, abre um outro negócio, investe em outro tipo de capital. Porque se você achar que aquilo ali faz parte de você, e a empresa morrer, você morre junto.
Ou você morrer, a empresa morre. É. O que hoje um empresário, né, um microempreendedor, para abrir o seu negócio, precisa ter? Hoje Três palavras-chave. Assim. Coragem primeiro, eu acho. coragem, vontade, né? Hoje, então, se ele quer empreender. Eu falando assim de empreendedor, né? Que a gente hoje trabalhamos aí esses 7 anos aí trabalhando diretamente com um microempreendedor. Então a gente vê que tem gente que tem coragem até demais, cara. Que às vezes você fala, você tem certeza? Jesus. Então você fala assim, coloca Jesus, segue isso aí, manda os seus anjos segurando do lado. Então tem muito empreendedor assim que fica admirado. E você sabe, e pensando assim no que a gente, pelo o andar, né, da carruagem, a gente vai vendo, falou assim, eu cheguei aqui, eu não tinha nada, eu abri um negocinho aqui, fui indo, fui pensando. Aí você fala, isso tem coragem e tem estratégia, que é o que vocês acabaram de falar. Hoje as pessoas falam assim, o dinheiro, se eu tivesse dinheiro, não é o dinheiro. Hoje eu falo, a gente pega como exemplo nossos empreendedores aqui de Sorriso, né? Tem gente que pegou emprestado um carrinho e comprou no mercado para pagar final do dia, e final do dia ele foi lá e pagou e vendeu. Então nós pegamos os exemplos ali dos empreendedores do Rota de Sol ali que tem ali, né? Os que participam hoje das feiras, os pequenos empreendedores, que a gente vê assim que agregou, aproveitou a oportunidade e vai fazendo. Então assim, eu sempre digo para os empreendedores, gente, eu falo assim, o meu tempo ele é flexível e eu tô aqui para ouvir. Me mande problema, porque o seu problema, dependendo, tá ali a solução. Às vezes Deus te coloca um problema para você travar um pouquinho e fala, cara, para de correr e ganhe dinheiro ali. E muitos empreendedores, né, que acabaram fazendo aquisição do crédito e do Credisol, ali aproveitaram. Teve gente que, por não ter uma visão, falou, Leonardo, o que eu vou fazer com 5 mil reais? Olha, você trabalha com distribuidora, compra ali 300 caixinhas de bebida e vai pagar em 12 parcelas. Sem juros. Já girou. Então, assim, um pouquinho de bate-papo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de bate-papo, o café com o presidente. Então, vem ouvir, vem ver o que o teu concorrente, o teu colega, né, o teu parceiro está fazendo aí. Porque dependendo do que ele fala, você escuta, você cria um mecanismo diferente. Então, venha sonhar junto aqui com a CDL, traga o seu problema para cá, porque aqui tem vários problemas e também saem várias soluções, né? Dava para criar um programa com o Leonardo. Fala que eu te escuto, né? Nós estamos bolando um programa aí, né, Leonardo? Vai ser um negócio... Que você vende. Ele deu um título bem interessante, acho que vai ser um novo produto, hein? Isso vai ser muito bom. Fala que eu te escuto, Leonardo vai falar do presidente. Temos Simone, eu vejo que você falou em dinheiro, eu acho que não é querer ser hipócrita também. Vamos chegar a esse ponto. Mas para você ganhar dinheiro, você não precisa ter dinheiro. Você tem que ter, primeira coisa, a vontade. Porque, vamos fazer um cálculo básico. Vamos supor que eu trabalhasse numa empresa hoje e o meu chefe chegasse no final do dia e dissesse assim, a partir de amanhã não precisa vir mais. Tá desempregado. Beleza. Nossa, eu não sei fazer nada. Aí eu penso assim, não, mas eu sei pintar. Eu pintei minha casa. A pintura, ela usa o meu talento. Ela não usa o meu dinheiro. Então eu chego com meu vizinho e digo assim, meu vizinho, se eu pintar teu muro aí, você me paga 500 reais? Então tá, eu preciso que você compre a tinta e o pincel. Ou seja, eu não tinha nenhum real na mão. Eu pedi pro cara, ele forneceu o material, ou seja, escolheu o pincel que eu pedi, a lixa que eu pedi. Ele já fomentou o mercado da pintura e eu vou pintar para ele. Porque ele não vai pintar. Então ele diz assim, então pinta você. Ok, ganhei 500. O dinheiro veio e eu não tinha um material na minha mão. Então, assim, depende da pessoa. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar um rico, qualquer um que seja, que ele inventa de ser um comerciante. Dizendo, não, eu vou abrir uma loja de roupa. E aí ele vai e compra tudo que é roupa, mas ele não sabe balancear custo, ele não sabe balancear moda, ele não sabe o que é tendência, ele simplesmente tem dinheiro. Então ele paga um aluguel caro porque ele pode, ele compra roupa cara porque ele pode, mas ele não vê o mercado que ele vai trabalhar. Às vezes o mercado não vai consumir aquele produto dele. Então ele tinha dinheiro, tinha uma ideia, mas não tinha um planejamento, não tinha uma estratégia. E aquilo vai encalhar, ele vai ter que acabar usando aquela roupa, dando para os parentes, alguma coisa vai fazer. Não vai consumir o capital dele. E ao contrário do outro caso,
vai ampliar o capital. Então, ou seja, o capital ele é cumulativo se você é inteligente. E aí, claro, o pintor daqui uns dias vai comprar uma motinho para poder ir mais rápido na pintura. Daqui uns dias ele precisa de um auxiliar para ficar ali mexendo a tinta, fazendo alguma outra coisa. Então ele vai crescendo e vai estruturando pelo conhecimento que ele tem e pela coragem que ele tem. Porque um comércio em geral, em vias de regra, ele tem horário para trabalho, que é o governo que determina. O governo diz que você pode trabalhar dia tal, dia tal, dia tal, horário tal a tal. O autônomo, no caso do pintor, ele pode dizer assim, eu posso pintar para você sábado de tarde. Eu posso pintar para você domingo de manhã. Ele tem uma jogada diferente que os outros não têm. E aquilo torna ele melhor. Vai fazer isso a vida inteira? Talvez não, lá no futuro ele não faça. Mas aquilo vai dar um diferencial para ele poder ganhar um espaço maior do que os outros. E vai crescendo. E não só o pintor. O pintor foi um exemplo que eu dei. Mas todo profissional que tem inteligência, que tem coragem, em primeiro lugar, coragem, porque você está botando a sua cara a tapa. Então, você tem que prestar um bom serviço. Que você tem desenvoltura, tudo isso aí ajuda. Só que, claro, você também tem que correr de atrás. Não é esperar que o céu mande as coisas para você, que nem tudo cai, né? E aí eu estava aqui pensando nessa análise aí do presidente, e aí quando o cara tem dinheiro, que não sabe o que faz, não sabe como movimentar isso, aparece quem para ajudar? Então aí é sempre, nós entramos aí com um plano de negócio, né? Uhum. E aí você faz esse plano de negócio, você cria toda a estrutura, seleciona as pessoas certas para colocar no setor, né? Então hoje eu falo assim, no mundo hoje, ou seja, vamos falar no Brasil, no Mato Grosso, Sorriso, o problema não é o dinheiro. O problema hoje são pessoas com vontade. Porque assim, todo dia hoje você tem aí, em breve nós deve ter investidores aí para investir em negócios aí, trazendo para cá para Sorriso, né, que eu tive comecinho do ano em São Paulo, e a gente fez umas parcerias, o pessoal estão abrindo empresas nos Estados Unidos para trazer várias tecnologias novas, principalmente aqui para o agro, para o comércio. Então assim, o crédito hoje tem muito dinheiro aí. Agora, as pessoas vão pegar um crédito ou vai investir no negócio, falou assim, eu vou vender hoje uma xícara. Então, eu preciso de tanto. O juro está muito alto. Lá na instituição A, na instituição B, ele está vendo o juro. Mas calcula quanto você vai ganhar aqui. Então, o juro é uma consequência daquilo que você vai fazer. Se você vai pagar 4, 3, 2, 1%, mas assim, se esse produto seu vai te gerar uma margem. Então, uma precificação da sua ideia, ou seja, do seu negócio, ele faz a diferença. Então, você pode pagar 10% de juro. Mas se o seu produto vai te dar 20% de líquido, fecha o juro e faz o negócio. Eu acho que é um pouco não saber fazer conta, né, presidente? O principal fator, Simone, a pessoa faz conta ao contrário. Eu dei o exemplo antes de comprar por 10 e vender por 20, mas não é assim que se faz a conta. Essa é a maneira mais errada que existe de fazer a conta. Você tem que começar do preço final para trás. Sim. Você vai dizer assim, eu quero ganhar 5 mil por mês. O custo da minha empresa ficar aberta é 20 mil por mês. A folha de pagamento minha é 10 mil por mês. Eu tenho que somar tudo isso aí, fazer minhas contas e dizer assim, o meu produto tem que ser vendido por tanto, porque eu tenho que cobrir tudo isso aqui e ainda tem que sobrar um percentual para me poder investir na empresa, porque a empresa todo ano eu vou ter que pintar, eu vou ter que trocar um cano que vai estragar, é um portão que eu vou ter que colocar, é um alarme que eu vou ter que instalar. Tudo isso tem um custo. Só que o empresário ele só pensa assim, comprei por 10, vendi por 20. O produto ainda, né? Exatamente. E o serviço ele pensa menos ainda. Ele pensa assim, não, se for eu que vou fazer, eu faço mais barato porque eu não preciso pagar ninguém. Tá errado. Tá errado. O serviço tem um valor. Pensa num advogado. O advogado ele faz um processo. Ele sua para fazer aquilo? Ele pega uma enxada para fazer? Não. O processo dele é todo sentado, através de um computador, assim como você está, usando o estudo dele, a inteligência dele, e aquilo tem um valor. Então não é por quanto tempo ele levou para fazer. Muitas pessoas pensam assim, nossa, foi tão rápido. Mas não interessa o tempo, interessa o que foi feito. Vai cortar o cabelo, por exemplo. Se tu levar 1 hora cortando o cabelo e levar 15 minutos, muda o valor?
Não, é um corte de cabelo. Você tem que cortar pelo corte, cobrar pelo corte. Exatamente. Agora, depende de onde você corta, né? Mas uns falam assim, não, esse foi rapidinho, nem vou cobrar. Vai nessa, continua assim, pra ver onde é que vai parar teu negócio. A valorização do seu profissional se dá isso aí. Quanto mais rápido você executa uma determinada tarefa ou entrega um produto, ele mais caro ele se torna. Por isso que eu sempre dou um exemplo de música, no repertório de música, né? Tem pessoas aí que toca aí 1 hora ou 2 horas de um repertório de música por 150, o outro 1.500, o outro 15 mil, outro 150 e outro 1,5 milhão, outro, vamos pegar um Roberto Carlos aí, quanto é a hora dele. Então, você é o mesmo profissional fazendo o mesmo serviço, só que no momento você começa a se colocar qual é o seu valor da sua hora. Quando você soma o seu know-how, o seu network que você tem, com quem que você conversa, o que você pode levar de benefício. Por exemplo, eu e o Jeff se conhecemos já há anos. Estamos aí tendo um relacionamento agora com a CDL, mais a fio. Só que é o seguinte, quanto a gente pode trocar de informações aqui e fazer uma conexão? Então, essa conexão tem um valor. E como definir esse valor para essa conexão? Quanto vale o teu serviço? Porque tem muitos empresários hoje que são antigos aqui em Sorriso, já são pioneiros, e eles continuam na mesma e não cresceram. Eles são bons, são ótimos, são excelentes profissionais, só que acontece, eles são técnicos, são operacionais, então eles não subiram para a parte tática e nem para a área de gestão. Então, assim, não buscaram entender o nível assim, falando, não é eu que preciso, mas aquele amor pela profissão faz com que eu tenha que fazer, é eu que tenho que produzir. Não, eu vou te ensinar, vou te capacitar, e por isso que hoje nós vemos aí a falta de mão de obra. É muito mais fácil eu contratar alguém que seja especialista. Vai logo direto ao ponto, falou, você faz? Bom, você faz, Jefferson. Então eu vou contratar logo especialista. E aí, se todos os especialistas, eles são bons, eles vão querer ter um negócio. E o que acontece? Pensa, por exemplo, assim, num juiz. O juiz, ele tem vários processos que ele tem que julgar, né? Só que cada processo, quem assiste filme, vê, umas pastas desse tamanho de papel assim. Eu acho que ele nunca vai ler um processo completo. Eu não estou falando que ele é um cara bom ou ruim. Mas ele tem uma equipe que analisa aquilo e dá um parecer para apoiar ele. Ele conhece a causa, ele sabe o que aconteceu. E lá ele tem uma equipe que lê, verifica as leis, consulta e diz assim, seu juiz, isso aqui pode ser assim, 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 assado. E se ele nunca confiar nessas pessoas? Ele diz assim, não, eles não sabem, deixa que eu faço sozinho. Meu Deus. Quantos processos por ano vocês acham que um juiz vai fazer? 3. Porque ele tem que ler tudo. Ele tem que ter uma certeza absoluta, ele tem que fazer tudo, não tem como. Leva isso para a sua equipe. Você é dono de uma padaria. Você é o dono da padaria. Então, o que significa que você deve cuidar da padaria, do negócio padaria. Mas uma hora você diz assim, não estou gostando desse pão, eu faço. Aí você vai fazer o pão. Quando você for fazer o pão, você vai deixar algo de fazer. Vai deixar de cuidar das contas, vai atrasar um boleto para dar qualidade àquele produto. E aí, como é que fica? Gira imposto, né, os juros e assim vai, quando vê você está perdendo. Você é um bom profissional, mas não tem administração. Muita coisa aqui, eu acho que eu vou ser apedrejado agora, que as pessoas pensam que o grande negócio delas é tirar vantagem do governo. Pelo contrário. Existe uma coisa chamada imposto, não é de graça. Imposto não é opcional, ele é imposto. Ele impõe você a fazer. Então, se essa xícara custa R$10 e ela tiver 10% de imposto, não é tirando o imposto que você teve lucro. Pelo contrário, você vai ter prejuízo. Porque, quer queira ou não, e hoje ainda mais, o governo sabe exatamente o que você faz. Você vai comprar essa xícara aqui, vamos pegá-la de novo, por exemplo, que custa R$20. Você vai pagar ela para mim. Então você, consumidora, vai fazer um Pix para pagar ela. O governo vai saber de onde é que veio esse dinheiro e quem pagou. Então vocês acham que eu tendo um dinheiro na conta, o governo não sabe quanto tem lá? Claro que sabe. Então assim, ele vai dizer, ó, a minha parte é tanto. Isso o governo fala.
Só que em vez de falar com a boca, ele fala com um boleto. Manda um boletim aí pra Ele diz você. assim, ó, isso aqui você fez durante o ano, então você paga para mim, isso aqui estamos tudo certo. Tá certo. Só que o empresário acha que ele não tirando nota, que ele ignorando o imposto, assim, isso aí é um imposto que vai cair, nem vou me preocupar. Te preocupa. O contador serve para isso, para te dar um auxílio e ajudar você a trabalhar com o imposto, que ele é inerente ao seu negócio. Se você vender pão, se você vender xícara, se você vender o teu serviço, o imposto ele vai haver sobre todos eles. Você precisa saber qual imposto, como trabalhar com esse imposto, que tem maneiras que dá certo. Ah, mas a minha empresa presta serviço e vende produto. O imposto geralmente é um pouco mais alto, mas sei quem vai dizer é o contador. E aí o contador pode dizer assim, não, faz 2 empresas, faz uma para serviço e uma para produto. No final das contas, lá no bolo, você vai ter uma vantagem financeira, sem passar a perna em ninguém. Porque o contador você tem que pagar, o imposto você tem que pagar, o funcionário você tem que pagar. Então não adianta pagar o cara fora da carteira. Dá certo? Dá certo, até o dia que ele fica bravo com você. Aí ele diz assim, mas naquele lugar eu trabalhei sem carteira. E aí você vai deixar de ser uma simples conversa, falar com o juiz. E aí a multa vem dobrada, triplicada, quadriplicada. Então, qual assessoria que você teve para conduzir o seu negócio? Às vezes sai muito bem. Eu aconselho, Leonardo, não sei se você já não viu, um filme chamado Fome de Poder. Já viram esse filme? É o filme da McDonald's. A história se conta de um cara que vendia um determinado produto e ninguém comprava. Eu acho que era um mixer de fazer milkshake. Virou os Estados Unidos querendo vender aquilo, não tinha jeito. Então era um vendedor fracassado. E aí ele descobriu um restaurante que vendia muito bem. E ele captou a ideia daquilo e melhorou aquele processo. E virou o McDonald's de hoje. Eu não vou contar os detalhes porque o legal é assistir o filme. E esse cara chegou num ponto... Ele era zerado quando ele começou. Ele não tinha nada. Teve que hipotecar a casa dele. E aí ele virou um mega empresário e continuava não tendo nada. Até que chegou uma hora ele teve que procurar um Leonardo lá no filme, um consultor de negócio. E o cara falou, meu amigo, você tem não sei quantos restaurantes esparramados por todo o país e você está quebrado. Se continuar assim, você não vai ganhar nada. E aí ele começou a querer falsificar as fórmulas. Que eles faziam milkshake com leite e sorvete. Leite, né? E aí queriam fazer com pó lá que era mais barato. E os caras disseram, não, negativo, meu amigo, vai cair a qualidade. É assim e pronto. Ele pensou, meu Deus, onde é que eu vou tirar mais dinheiro? Aí vem um consultor de negócio e disse assim, você está fazendo errado o seu negócio. Você não precisa fazer essas malandragens. Só faz desse jeito. Ou seja, tem que olhar um pouquinho de fora. Não tem que pensar em passar perna, em enganar, em cortar, em diminuir. Tem coisa mais ruim que existe no mercado que você ir lá comprar uma barra de chocolate que era 200 gramas e hoje ela é 160 e o preço sobe todo mês. Você está comendo menos e está pagando mais. Como assim? Esse mundo assim empresarial é uma loucura. Né, Leonardo? É uma coisa assim que a gente fala assim, cada um tem as suas habilidades. Mas quem administra um negócio é um artista também, né? Porque ele precisa ser muito ágil, ter visão do negócio, sabe, né? Porque assim, além de lidar com aquilo que ele tem que vender, porque ele sabe que no final do mês ele tem os pagamentos para fazer, ele sabe que tem os funcionários, ele sabe que tem isso. Então assim, não é para qualquer um. Hoje, né, Simone Jefferson, o empresário hoje, você vê assim, quando você chega numa empresa, a gente sabe que o empresário sabe fazer tudo que está ali. O único detalhe que eu vejo de diferença é a organização. É colocar cada coisa no seu momento certo. Então, assim, pega uma empresa grande, as empresas grandes, elas já têm eu falo assim, um sistema de processos. Então, cada setor, ele tem um processo. As empresas de pequeno, médio porte, elas saíram de um campo operacional e se tornaram empresário. Cresceu. E aí? O que eu faço agora? Então, contratar um administrador para ele, sai caro. Ele não consegue ver Porque assim, não sobra na minha empresa. Quando você chega e pergunta para uma empresa, qual é o seu lucro? Eu falo, olha, cara,
não sobra. Você não chega a fazer, ele não chega a fazer uma menção de fechamento para falar sobrou 10, sobrou 5, sobrou 50. Ele pega aquele dinheiro e gira. Então ele vira numa bola de neve e daí não sobra tempo para aquilo lá. Então vai comprando, todo ano eu compro meu carro, eu compro uma chácara e vai levando esse negócio assim e nunca parou. E chega um momento que você chega lá e fala, cara, eu trabalhei tanto tempo, não vejo dinheiro nisso. Aí você quer parar, não tem ninguém para você falar assim, ó, toca esse negócio para mim, dirige para mim que eu tô cansado. Não tem ninguém. Porque o empresário ele sempre foi sozinho. E aonde que entra a estratégia do entende o seu negócio em 24 horas, é você entender realmente o porquê que você está ali, por que você criou esse negócio. E quando você entende o porquê que esse negócio foi criado, você começa a ver assim, cara, se eu ir hoje na internet e pesquisar lá, eu tenho uma oficina mecânica, qual é a margem de lucro segundo o Sebrae, ou segundo a Indústrias e Comércio, qual que é a margem de lucro de uma oficina mecânica hoje que trabalha aí com prestação de serviço e trabalha aí com venda de peças? Você vai ver lá que tem a média lá de 30%, 35% nessa margem. Então quer dizer que eu já tenho uma variante para me formar o meu cálculo. Se eu tenho ali a margem de lucro, então se eu vou abrir uma oficina mecânica, então eu vou abrir essa oficina mecânica sabendo que 30% do que eu fizer tem que me sobrar, senão está errado. O sobrar não quer dizer que você precisa deixar ali no caixa e falar, não, chegar no final do dia o dinheiro está ali. Mas eu tenho que fechar o meu mês e saber que sobrou aqueles 30. Então, fechei 100 mil de faturamento entre peça e serviço. 30% é a minha margem de lucro. Como que eu faço o fechamento? Aí é que entra a jogada. Como é que eu falo? Leonardo, um pouco está no contas a receber, um pouco eu recebi, um pouco está no banco. Aonde é que está eu como empresário, né, um tempo atrás? Que me fizeram a pergunta, Leonardo, se você alugar esse prédio, dispensar funcionário, o lucro da sua empresa é maior ou menor? E o Leonardo trabalhava com um sistema aí, informatizou aí N empresas, né? Que eu trabalhei 16 anos como representante aí da Eco Centauro, né? Então informatizamos todos, praticamente quase todas essas empresas a gente participou aí da informatização, né? Que o primeiro aí foi a Estilo Móveis, que é o seu Calminati aí, né? Que ainda era aqui embaixo aí, então. E aí a gente discutiu essas estratégias de formação de preço de venda, discutiu o preço de venda, como é que eu faço o preço de venda? Discutir assim, então se está tendo essa margem de lucro, então me dá esse desconto. Então é umas conversas lá atrás que eu discutia com o Calminati, o Adir, né? E na época o consultor Maurício, né? Então, é bacana você lembrar essas histórias agora e ver essas empresas hoje, como eles atingiram sucesso, são sucesso hoje, e a gente acompanhando. Então, você imagina o Leonardo trabalhando com sistema, atendendo aí, e chega um consultor na sua empresa e fala, Leonardo, qual é o seu lucro? E aí você chega no empresário que você tem sistema e eles perguntam. Então aquilo lá me deixava eu agoniado, eu ficava mexendo em planilha, somando. Aí é onde que veio sair esse produto, né? Cadê meu lucro? Porque essa era a minha indignação de responder essa pergunta para os empresários. Então hoje tenho um esqueleto, uma fórmula aí, para que faça ele primeiro abrir a mente, né, ele poder abrir mente para que a gente fala que é muito simples. Não é só no produto que eu vejo. Eu vejo assim, Leonardo, a gente trabalhando no comércio e assessorando e também aprendendo muito, o teu negócio ele é lucrativo quando você consegue explicar para alguém. E rápido. Não precisa levar 5 dias explicando. A pessoa pede assim, teu negócio é lucrativo? Porque ela não quer saber se você ama o seu negócio. Ela quer saber assim, teu negócio é lucrativo? Se tu disser que sim, e com muito pouco tempo você conseguir explicar para ela e ela entender, ela pode até comprar teu negócio. Agora, se você for explicar sua cadeia de negócio e não souber explicar, você já está arrebentado. Faça uma conta. Volta e meia aparece nos noticiários aí a notícia assim. Um grande varejista do mercado brasileiro teve um lucro de 7,8%. 7,8%. Pega uma empresa grande do Brasil aí, que poderia ter esse lucro de 7,8%. A conta não tem que ser muito bem casadinha para chegar nesse número?
Como é que você pega a potência do tamanho do negócio? Como é que o cara chega nesse valor? E como é que você chega lá na borracharia do Zezinho, que só o que ele faz é remendar pneu e trocar pneu, e ele não sabe se ele está ganhando ou perdendo. E ele não consegue explicar. Ele diz assim, eu comprei umas câmeras aqui e não consegui pagar, eu remendo pneu todo dia, não sei o que está acontecendo. Como é que ele não consegue explicar isso? Chovendo molhado, A né? maioria desce uma racha no governo, o contador que eu pago ele não dá, então eu fico com dó às vezes do contador, né? Porque eu ouço bastante, né? É o Fala contador, o problema é o contador. Geralmente Tá a fazendo maioria- conta errada. Então, assim, a gente fala, não é o contador, né? Até esse projeto ele vem para fazer o que unir a contabilidade com o gerencial. Por quê? O contador ele faz o fechamento lá de um DRE, de um balancete, mas ele faz extremamente fiscal. Agora você faz o seguinte, o que a gente sonega mais, não é o governo? E aí o que o contador faz? Ele trabalha na linha reta. Então, agora o que eu trabalho paralelo, o meu ali, o gerencial... Então, assim, eu falo, ó, esquece o contador, esquece o governo, eu quero saber o que você está pensando, quanto você está ganhando, quanto você está gastando. Então, nós vamos logo no... Ah, você foi tomar aquela cervejinha, ou você que toma pinguinha, foi do lado, eu quero saber isso aqui também. Então, passa tudo. Falei, esquece aqui, nós não vai sair daqui, né? Nada. Então, aí você começa a soltar e ele começa a passar, daí você vê. Eu fiz agora, semana passada, no mercado, é até um mercado com faturamento até razoável, em torno de uma média aí de passa de 1 milhão, e a gente fez a precificação ali em meia horinha ali para entender. Porque esse empresário ele busca crédito. Eu falei, cara, deixa eu entender o seu negócio primeiro, porque assim, se você coloca crédito, o crédito sempre é bom, mas eu gosto de fazer essa precificação do negócio, que é rápido, quando o empresário já tem os dados, tipo assim, utiliza o sistema, fica fácil de você colocar. E sem contar, Leonardo, agora, dando uma parte aí, que quem empresta dinheiro para você só empresta sabendo como você vai pagar. Sim, Então não adianta você estar dentro de um buraco e pedir dinheiro e não sair do buraco. O cara não vai te E emprestar. nem para aquele que já tá com... que não está precisando, mas ele quer aproveitar os juros. Não Sim. tem isso? Tem também. Ai, vou Tem. pegar porque fica baratinho. Não. Hoje é uma grande sacada, digamos assim, se você não precisa, por exemplo, hoje nós falamos assim, um FCO aí gira em torno de 0,86, né? 0,85 de juros. O juro, assim, maravilhoso. Então, agora, se você está preparado ali, você pode pegar esse dinheiro na sua empresa. Você fala, não vou pegar porque tem que passar. Cara, você não precisa investir ali. Se você tem um estoque bom, não precisa investir, está girando bem e você tem capacidade de pagamento, você pode investir no imóveis, pode investir num outro negócio. Então, eu tenho um empresário aí que está no processo da consultoria aí, que hoje ele tem uma lucratividade super legal após um ano de acompanhamento. O que ele fez? Então, ele investiu em imóveis, está construindo. Falei, cara, comece a investir do seu negócio, talvez assim... Diversifica, né? Geralmente você faz investimento no negócio, então o negócio bom é aquele negócio pequeno, aquele que você tem controle, que você consegue visualizar e consegue ter uma administração. Diversifica, investe numa outra área. Então investe no imobiliário, investe em algo que vai te dar uma residência, porque nós vamos trabalhar até um determinado tempo. Vai chegar uma hora que o Leonardo, o Jefferson, Simão, vai cansar. Nós não vamos ter essa energia que nós temos agora. Alguém vai ter que assumir. E às vezes tem muito empresário que construíram fortuna e os filhos não querem tocar o negócio. E tem muitos negócios, Leonardo, depende da visão de quem está trabalhando. Tem gente que o negócio é abrir empresa. Ele levanta uma fronte, mostra que ali tem futuro e vende. Leva 6 meses, leva 1 ano, leva 20 dias. Tudo depende do seu negócio. Ele pega e vende, ele não tem amor àquilo. Tem também aquela pessoa que compra partes de outras empresas que estão rodando. Ele não compra a empresa inteira. Vai lá e compra 5%. Então ele tem um monte de 3% numa, 10% na outra, 8% na outra. Mas ele só faz isso de chegar assim, eu vou comprar 8% da tua empresa, quando ele sabe o que é 8%. Então ele não vai entrar em qualquer empresa, ele não vai salvar o teu couro. Ele vai comprar uma operação segura. E isso tem que tomar muito cuidado. E outra coisa que eu vejo muito com os empresários, Leonardo, e às vezes eu falo na brincadeira, mas não deixa de ser verdade. O cara fala assim, eu gastei tanto. Sabe a tradução do gastar? Gastar é colocar dinheiro sem retorno. Então, se você fez um negócio que o dinheiro não vai voltar, é gasto.
Tipo um calçado. O calçado não gasta sola? Gasta sola. Ele não vai voltar a sola, não vai crescer de novo. Isso é um gasto. Agora, em vez de falar gasto, fala investimento. Investimento é assim, eu vou pintar a calçada da minha loja. Eu vou gastar com a tinta? Não, eu vou investir. Porque a tinta bonita lá no chão, o chão bonitinho, vai atrair mais clientes que vão entrar aqui e vai me dar uma opção a mais de vender. Se tiver muito feio, ele não entra. Eu vou investir em marketing. Eu vou investir em mídia. Consultoria. Eu vou investir em consultoria. Eu vou investir em uniforme. Chama investimento. No momento que você mesmo denigre o seu negócio, chama ele, inferioriza ele, chama de gasto. Gasto é uma palavra feia, cara. Porque significa que você está botando dinheiro fora. Você nunca está gastando. Você está investindo. Então você tem no seu negócio investimento, custo e lucro. São as 3 palavras base. Fora isso, você não precisa mais nada. Sabendo gerenciar essas 3, tá ótimo. O que acontece numa indústria? Vamos voltar à padaria de novo. A padaria, se você abrir ela pequenininha, no fogãozinho da sua casa lá, você assa um pão, faz uma bolacha, um pastel, tudo. Mas aí você vai crescendo. Aí você precisa comprar um forno. E aí vem aquele tal de forno industrial. Aquilo não é barato. Então você vende na padaria 10 mil por mês. Um forno custa 200 mil. Isso é um gasto? Não. Investimento. Isso é um investimento. É um custo? Custo é o que você vai pagar por ele até ele ser pago. Então ele te custa 5 mil por mês. Mas é um investimento de 200 mil que a sua padaria não consegue pagar no mês. Por isso que é um investimento. Você vai colocar aquele material lá para ele te dar um retorno a longo prazo. Investimento nunca dá retorno na hora. Nunca. Você vai abrir uma academia, você tem que comprar um aparelho. Não é um custo, é um investimento. Nós falamos aí, por exemplo, você falando em investimento, né, o Serginho da Pinks lá, né? Então, foi ano passado a gente ajudou ele a importar uma máquina, né? Que essa máquina hoje faz a camiseta toda. Então, ele produz aí camiseta para o esporte aí, por praticamente uma região toda aqui, né? E a máquina dele lá não dava conta mais. Falou, eu preciso. E como ele não tinha assim, nada atrelado, porque lá no local onde que ele se encontra lá em Leonel ainda não tem aquela escritura, que falei, é teu ainda, leva um tempo ainda para até sair. Então ele falou, eu não consigo, já fui para o Banco Brasil, já fui no Sicredi e não dá. E a gente conseguiu, através desse crédito, né, auxiliando ele, através do crédito lá da Desenvolve. Então, uma máquina de 500 mil de investimento aí, que ele vai levar aí uns 300 meses pagando, mas só que o que acontece? Aquele investimento diluído no custo, ele se torna pagável, porque ele vai conseguir produzir mais a quantidade. Mais qualidade. Mais qualidade, então o cliente vai fazer e fala, cara, eu preciso para amanhã. De boa, cara, só me manda a arte aqui, coloca na máquina e gira. Agora a outra ele estava lá manual ainda fazendo. E a máquina não tem hora, né? A máquina trabalha às 3 da manhã. Você coloca o rolo de pano lá e solta ela e vai embora dormir. Ela está produzindo. Então, olha só a facilidade. Então, investimento, como o presidente esteve comentando, é bom você saber o que é investimento, o que é custo. Né? Custo é aquilo que eu preciso para me manter. Investimento é aquilo que eu vou acelerar o meu faturamento, acelerar o meu crédito. Né? E aí tem um fator importante, Leonardo, que o empresário tem medo disso e o colaborador, o empregado, tem muito mais. Quando você fala em investir no seu negócio, ele pensa assim, está arranjando um jeito de me tirar do negócio. Pelo contrário, o colaborador, cada vez mais, ele tem que investir em conhecimento. Que você é um ser humano qualquer, nós 3 aqui. Nós só temos algum valor na vida se nós termos conhecimento. Com certeza. Então não adianta eu ser bonitinho, eu ter muito dinheiro no bolso, mas eu sou um cara pobre de conhecimento. Eu não consigo nem conversar com os outros. E num colaborador, o conhecimento é a alavanca de crescimento dele. Eu vou numa loja de tinta e eu compro uma tinta errada. Quem que tomou o prejuízo? Primeiro fui eu. O segundo foi aquela loja que nunca mais vai vender tinta. Porque eu não vou culpar o Leonardo que vendeu a tinta para mim. Eu vou culpar aquela loja que tinha um funcionário ruim.
Sempre o macro, né? Não o... E daqui uns dias, aquele empresário lá daquela loja que está vendo que as vendas estão caindo, ele vai me substituir por uma máquina. Que eu vou escolher assim, eu quero pintar a parede interna e externa. O cara vai escolhendo as opçãozinhas ali e vai sair a tinta. Então, ou seja, você precisa se especializar, precisa melhorar, precisa estudar, precisa se capacitar. Porque o dia a dia vai criando coisas novas, situações novas. Na minha empresa, ela é pequena. Mas não tem um dia que não tem uma história para contar diferente. E eu estou para dizer que raramente essa história se repete. Porque são os fatores do dia. Eu trabalho com tecnologia. Então é muito comum chegar alguém na minha empresa que sabe mais que todo mundo que está lá. Porque a tecnologia, ela aparece agora. Então você recebe uma notificação no celular, você vê, eu quero isso aqui. Isso aí nem existe ainda no Brasil. Mas o cara vê, ele quer. Já viu, já quer. Botão lá, né? E às vezes o cara chega lá te dando uma aula. Diz, essa xícara aqui é feita com material tal, tal, a máquina que faz assim, assim. Você tem que dizer amém e agradecer o cara falar isso pra você. Mas é que você tem que ter uma mente aberta para isso. O consultor, principalmente, ele não é o rei da informação. Ele também sabe, mas o cliente muitas vezes sabe mais que você. Com certeza, eu sempre falo assim que eu vou lá só para ouvir e direcionar a sua inteligência. Eu falo sempre para o empresário, você já sabe tudo. E quando você aceita bater um papo da forma que nós estamos fazendo aqui, você está aberto a crescer. Porque assim, eu li um livro, você leu outro, você não leu o livro que eu li. E quando você vai levar um tempo para ler, você fala, cara, não faz assim. Eu já tô aqui, eu já sei. Já sei, então vamos adiantar um ponto. Aí eu pego aquele ponto e falo, eu também, Leonardo, eu li esse livro, o que você acha que nós implementar essa ideia? 2 já, anda mais rápido, 3, meu filho, enquanto 2 carrega um, aí está descansando, o outro vai carregando. Sempre vai ter um meia banga ali descansando. Então, assim, o bate-papo, esse conversar que a gente está buscando aí para usar o espaço da CDL para ouvir o empresário, é realmente ver qual que é o teu sonho, o que você sonhou para o teu negócio, o que você planeja. Falou, os problemas vão acontecer. Se você abriu, montou esse negócio seu, foi para quê? Para dizer que você tem problema que os outros vêm resolver ou é para você resolver algum problema dos outros? Você tem a loja para quê? Atender o quê? A necessidade de quem não tem, não quer comprar fora. Então vai ali, tem uma facilidade, um serviço. Então, nós constituímos um negócio, criamos uma ideia, se tornamos aqui um produto ou um negócio para fazer o quê? Para que a gente resolva os problemas dos outros. E agora, você chega lá na sua empresa e... Cara, hoje eu tô com... Dá vontade de fechar isso aí. Qual é a confiança de você fazer o serviço com ele? Entendeu? Então, se você assim, não acredita no seu próprio negócio, como que você vai vender sua ideia, né? a rotina do dia a dia faz o cara perder a cabeça e falar, cara, eu tô em casa. Não, você não tá em casa, você tá num negócio. Então você tem que ser o líder, você tem que ter a serenidade, você tem que ter a calma, você tem que ter a paz. Que o cara fala, cara, Simone, eu quero ser atendido por você. Jefferson, eu já fui em várias lojas, mas eu quero ser atendido na sua loja. Então, como fazer isso? Então, entender o que você realmente está fazendo no seu negócio. Desde números, nós falamos hoje, Sorriso hoje tem os números, CDL hoje tem um número, né? Então, assim, graças a isso que foi construído num determinado tempo aí, porque hoje quando você fala assim, Jefferson, tem quantos associados hoje? Tem 2.000. 2.000? Cara, você já começa a pensar diferente. Então aí, qual é o número que a sua empresa tem hoje? De clientes, de fornecedores, de parceiros. E quando você vê aqui, a minha empresa é conhecida só no município de Sorriso, é conhecido na região, é conhecida no estado. O que ela pode fazer para ser vista no local onde ela está, no local, na região, assim, a nível macro? O mundo pode conhecer? O que você faz na área, vamos falar assim, ecossistema? Onde você está? O que você faz? Junta o lixo lá? Então associa, seja um referencial, contrata um menor aprendiz, vai dar uma palestra na CDL, falar, contar do sucesso da sua história. Tirando em miúdos, como diz, fazer conexões, né? Conexões. Know-how. Passa o seu conhecimento para os outros, né? E outra, né, Leonardo? Conectar. Eu acho que quando você é dono do negócio, você é a principal vitrine. Então, você está cansado? Não interessa. Você não está cansado para você. Você tem que dizer assim, a tua empresa é boa? É boa.
Você faz um bom serviço? Faço. Você anda mal vestido? Se ajeita. Que a pessoa tem que passar uma imagem de sucesso. Ela tem que buscar o sucesso. Enquanto ela não acreditar nela, a coisa não vai para frente. Então não tenha um negócio feio. Ah, mas não tenho dinheiro para fazer. Lembre-se da palavra investimento. Pegue um dinheiro e reforme a máquina que você trabalha, faça uma fachada legal, bota um uniforme no povo. Chama atenção. Faça um curso, faça um treinamento, atenda da melhor maneira possível. Tudo isso é investimento, não é gasto. Ah, mas sai muito caro para me fazer. Vai devagar. Vai devagar. Porque se eu for procurar a tua empresa para arrumar o meu carro e eu encontro você sujo, ranzinza, brigando com os funcionários, dizendo que está até o pescoço ao teu lado de serviço, tu acha que eu vou deixar meu carro na tua oficina? Nunca. Agora, eu vou na oficina do lado. O cara chega alegre, convida para sentar, Vai tomar um café. vai tomar um cafezinho. O serviço está rolando desse vidro para lá e ele está nem aí, não está nem olhando para aquilo lá. Se o funcionário dele está fazendo errado, não está, porque ele tem plena certeza que ele está trabalhando bem. Então isso demonstra confiança. Aí eu penso assim, não, aqui dá para deixar o cara. O que ele fez de diferente do outro? Só um método de trabalho. Só um método de trabalho. Então, Talvez porque parou e sentou para analisar. exato. Você precisa ser o espelho do seu negócio. Aí você para e pensa agora. Quem está vendo isso aqui pensa assim, ó, do jeito que eu trabalho, eu estou mostrando que o meu negócio está bom ou está ruim? Se você está mostrando que está ruim, para, que vai ficar pior a cada dia que passa. Porque o outro vai vir inovando e vai atropelar. E você vai ficar para trás. Ah, mas eu sempre fui assim. Por isso que você está ficando para trás. Então, abra o olho, inove. Não pense que o negócio que você abriu é para o seu filho, para sua filha. Você abriu uma oficina mecânica e seu filho vai ser, sei lá, médico. Você acha que ele vai largar a medicina para arrumar pneu de carro? Não vai. Tem que amor, tem que ter amor. Você tem que pensar que você está construindo um negócio para dar dinheiro para você, para manter seus colaboradores e para crescer. Se você não pensar nisso, talvez está na hora de repensar o seu negócio. Que tarde boa, né? A gente conversando, olha, só passou o tempo e a gente foi falando. E quanta coisa ainda a gente tem para falar, né, presidente? Que bom que o Leonardo agora vai estar aqui conosco, né? O Leonardo é o contador de histórias. O Leonardo é um cara muito bom nisso aí. A gente te Vamos espera trazer- umas vezes aqui, Leonardo. Esse projeto, Leonardo, Vamos trazer as histórias. esse projeto vai dar muita história, hein? Vai dar muita história, porque é um Eu acho- planejamento bom. E assim, ó, e olhando, né, olhando assim, cadê meu lucro? Isso que você pode colocar na sua pessoa física. Cadê? Tô trabalhando, cadê meu dinheiro? Uma das principais causas de satisfação do colaborador é um mau gerenciamento do dinheiro. Porque ele começa a trabalhar hoje, a primeira coisa que vem na cabeça dele é comprar um carro. Cara, ele tem que trabalhar muitos anos para comprar um carro. Um carro não vem do dia para noite. Verdade. Mas aí ele se emociona, que ele começa com um salário de 2.000 e a parcela do carro é 1.000. Aí ele vai lá e compra. Ele sabe que ele não pode perder o emprego por 60 meses? Ele vai ter que engolir sapo de tudo que é lado Que para é o poder pagar. negócio de fazer conta. Que tem gente que não leva muito. E aí no né? final do mês ele pega metade. E aí ele vem assim, cara, eu ganhei 2.000. Eu pago 1.000 de parcela e aí me desconto 25%, eu tiro só 500 Cadê reais meu por dinheiro? mês. Cadê? O Jeff, eu tenho, até eu comentei conversando com a Simone, semana passada, né? Falei assim do plano de sonho, né? Quase que eu já fiz um negócio com ela ali, tá? Ó, tá vendo? Tá Só dando um certo a bate-papo de fórmula aí. conhecimento, né? Então, assim, o plano Eu de sonho... descobri quanto tempo que eu levo para colocar meu negócio, né, o meu plano funcionando. Mas daí nós pensamos viva, né? Pessoa viva ali. Isso. Quanto tempo eu levo? Porque tem um planejamento de sonho, né, que eu passei para ela. Eu acho que assim, todo empresário, eu falo que ele tem que sonhar e ele tem que passar o sonho para os colaboradores dele. Porque é o seguinte, você sonha e não conta para ninguém. Não tem aquela piadinha que o cara tá com um carro novo, o patrão assim, e o fião fala assim, olha esse carro novo. Ele diz assim, graças a você, e trabalhe mais que ano que vem quero trocar de carro. Esse é o sonho, cara, é assim que tem que ser. Então, esse plano de sonho é onde que você pega e passa para o empresário e fala, qual que é o teu sonho? Uma chácara, uma Dodge Ram. Eu passei isso na Polícia Militar, eu falei até pro Ari, né? Ari, vai faltar soja aí para comprar tanta Dodge Ram e Lamborghini ali na gurizada lá, né?
Então, quando você passa o plano de sonho para o empresário, ele entende que o sonho dele ele pode ser compartilhado, ele acaba compartilhando esse sonho com os colaboradores e também faz um plano de sonho para os colaboradores. Perfeito. Você quer tirar férias no final do ano? Quando você gostaria de ir? Você quer comprar uma moto, um carro? O que você olhar? Então, quando ele entende o que ele tem dentro da equipe, então ele pode conectar, associar o sonho da pessoa com a atividade que ele está exercendo. Correto, Leonardo. Então, Perfeito. assim, aí você pode fazer o quê? Um planejamento em cima daquilo lá. Cara, você quer realmente comprar aquela moto até final do ano? Cara, eu tô com uma meta aqui de aumentar aí 30% do faturamento da empresa. O que você vai colaborar comigo? Eu já vou recomendar aquela moto, você já vai comprar ela. Então, uma coisa ligada à outra faz com que você ande mais leve. Você não é dono sozinho do negócio. Quer queira ou não, você tem sócios que você às vezes acha que não tem. O colaborador é um dos principais sócios teu. Porque se ele não fizer a parte dele, ele não deixa você crescer. É por isso que no início da conversa eu meio que relacionei a administrar uma empresa como administrar uma casa, como administrar o teu salário, como administrar, entende? Então, eu vou me organizar para estudar. Então, eu em 2000 isso, eu vou estar formada. Né? Então, é projetar. Só que daí a gente vai... Muitas pessoas falam, para que eu vou projetar? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei o quê, mas se você estiver vivo. Mas hoje está vivo. Né? Eu sempre faço o meu planejamento para hoje. Eu vivo hoje. Até tem um comentário que, quando eu entrei na prefeitura, em 2017, o Druzina, Cláudio Druzina, vou falar dele aqui, ele foi um grande professor, e é ainda, né? Quando ele fala assim, garanto emprego para você hoje, que amanhã nós dois podemos estar na rua. Então, a vida da gente é garantida exatamente esse momento, porque virou um minuto, a pessoa pode... E principalmente porque se a gente não planejar isso hoje, viver isso hoje, a gente nunca vai viver, porque cada dia a gente planeja lá na frente, que sempre vai estar lá na frente, nunca vai viver. Tem um amigo meu, Leonardo, ele trabalha na UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ele trabalha na área indígena, trabalha com os índios. E aí ele disse que o índio hoje ele se chama índio cosaque. Aí amanhã ele se chama outro nome. Diz que não tem como tu dar um nome pro índio. Porque ele cria o ambiente para criar o nome dele. Então ele achou um negócio legal, aquele nome. E aí ele contando como é que é a vida do índio. O índio é assim, ele acorda, é uma vida nova. Aí ele vai caçar, ele vai pescar, vai fazer os afazeres dele. E a vida dele acaba quando ele dorme. É como se ele vivesse toda a vida dele naquele dia. Acabou o dia... Acabou a vida do índio. Amanhã ele é outra vida. Então, ou seja, a vida dele sempre está nascendo. E o que a gente faz? A gente chega em casa e começa a pensar. Meu Deus, semana que vem tem um boleto. Mas aquela coisa eu deixei de fazer. Poxa vida, mês que vem tem férias para pagar. Aquilo é o inferno na tua vida que você não desliga. E você deve desligar. Você tem a obrigação de 6 horas da tarde dizer assim, meu dia acabou. Pronto, agora a minha vida começa. Porque se você ficar nessa ciranda de levar o seu negócio para a sua vida e a sua vida para o seu negócio, também não vai ficar o dia inteiro no seu trabalho escolhendo cor de parede, vendo o sofá para botar na sala, escolhendo jardineiro. Não, tem que saber separar as coisas. Porque vira numa bola tão grande, vira igual dinheiro. E aí você já não sabe que universo você está pertencendo. Às vezes você está tratando um negócio e não é aquilo que você tinha que estar fazendo. E aí você perde performance, perde capacidade, tira o foco do trabalho, e os colaboradores se espelham em você. Então, no momento que você começa a escolher a cor do barco que você vai comprar às 3 da tarde, pega o catálogo e mostra para o teu colaborador, o que tu acha desse barco? Ele já começa a entrar na sua história e o serviço dele fica para trás. Será que eu vou ser convidado para ir pescar? Então aí você vê como é que a coisa... Tem que trabalhar para comprar um barco, né? Você viu? Porque se compara muito. Compara. E tudo tem uma associação. Quando você entende o amor da pessoa, ou seja, o desejo, você conduz ela. As pessoas, elas vão aonde está o que é melhor para ela. Então, se eu tiver que convidar você para ir num lugar ali, tem só briga e discussão, e tem um lugar ali que é só alegria e paz, você vai em qual? Deus o livre, eu vou na paz. Eu vejo, Simone, pegando o exemplo que você deu antes. Você está entendendo? Então, assim, agora, no ambiente do trabalho é a mesma coisa. Então, o empresário tem que gerar. Tem uma empresa que a gente começou a fazer um trabalho no ano, esse empresário estava tratando de câncer
fazendo tratamento de câncer. O câncer dele não está em você. O câncer dele está na sua empresa. Ele tinha uma sociedade, resolveu a sociedade. Hoje eu tenho falado, a esposa dele falou, não, ia ficar que não zumbi. Dormir. Eu falei, ele está dormindo bem agora? Ih, não, está demais, eu tenho que puxar ele agora para acordar. Você está entendendo o que uma empresa pode gerar dentro? Então, assim, tratando gastrite, tipo úlcera, ela fez vários, coletou exame, e agora eu falei, não, eu sou um consultor milagroso. Então, curou você. Então, assim, e os planos dele mudou totalmente, Gerson. Mudou, porque assim, ele está em outro naipe, o negócio dele está ali, eu falei, ó, escolhe 2 sombras aí. Mas não tem ninguém que escolhe, dá o nome, pega o menos pior que tem da sua empresa, me dá o nome, traz o sombra. E passou uns meses depois que ele escolheu, treinou a empresa, beleza, mas o que você quer, o sombra? Ah, eu quero tanto para fazer isso. Ah, eu quero tanto. Mas beleza, esse é o valor de vocês, vocês dão conta? Dão. Aí passam uns dias e falam, não tem jeito. E cadê o seu sombra? Eu não estou vendo o dono da empresa reclamando. Você está vendo? Ele foi reclamar para vocês? Se vira, você não pegou. Você não queria o seu valor? Não era esse o valor que você queria? Você estava ganhando, quase dobrou o seu salário, não era o valor que você queria? Então agora eu estou aqui, mas eu quero um nome, que você traga um nome para que a gente treina também. Porque se você não está conseguindo treinar, era o mesmo problema do gestor. Ele modelou vocês dois. Agora vocês dois, eu falei, ó, eu estou dando dica para vocês modelar. Modele o seu próximo. Você não entrou aqui, pronto. Se o cara vier aqui sabendo igual você, ele quer tomar o seu lugar. Então treine. Você é feito líder, te fiz líder, a gente construiu um líder em você para que você tenha capacidade de líder para ensinar o próximo. Agora, você quer subir isso aqui? Manda o dono da empresa embora. Como é que faz isso? Treina um cara para ficar no teu lugar. Eu vejo, Leonardo, eu comparo muito, pegando até o gancho que a Simone deu no início da conversa do casamento, a uma equipe de futebol. Não tem coisa mais transparente que um time de futebol. São 11 caras lá. E você torce, não para eles, você torce pro time, pro símbolo, né? Seja Flamengo, seja Vasco, Corinthians, que seja. Só que dentro daqueles 11 em campo, você sabe dizer quem jogou mal, né? Esse cara aí tem que mandar embora, tem que substituir esse cara, porque eu quero que o meu time ganhe. E você não está se importando se o cara ganha 1 milhão por mês, 200, 100 mil. Você quer o resultado. Você quer que seu time seja o campeão. Só o que você quer. Tem que valer gol. E aí o presidente vai lá e contrata um cara de 1,5 milhão por mês. Todo mundo reclama, todo mundo. Até o diretor financeiro do time reclama. Mas ele diz assim, esse cara vai nos ajudar a ser campeão. Então esse investimento... Visão de líder, né? Vai fazer ganhar. E aí dentro do mesmo time, você tem o cara que ganha 100 mil, o cara que ganha 300, o cara que ganha 50 e o cara que ganha 1 milhão. Se eles não trabalharem junto, cada um na sua função, o time não vai ganhar o jogo. E o time vive de vitória. Você pode ganhar 25 vezes. Se lá na final você perdeu, aquele trabalho até agora não valeu nada. Então existe muita concentração, cada um tem que assumir o seu lugar, e vai chegar uma hora que o dono da equipe, no caso o técnico, vai dizer assim, ó, você não pode mais jogar no titular, porque você está perdendo sua performance. Você tem que sair e dar lugar para outro. E aí equilibra de novo, consegue fazer a coisa andar. Quando que o time cai para a segunda divisão, é desclassificado? É quando aqueles fatores que da nossa empresa acontecem, aparecem no time. Tem aquele colaborador que não está recebendo salário, aquele cara que não é valorizado, está jogando na posição errada, aquele cara que não é estimulado com o time, é aquele cara que ninguém gosta dele. Então, se você analisar um time de futebol vencedor, é a sua equipe de trabalho. Por isso que quando a equipe é motivada, você fala o meu time de colaboradores. Essa é a lógica. Então, gostei do exemplo, cara. Ele entende de É bom, né? futebol, né? Exemplo prático. Que bom, vou agradecer essa conversa de hoje. Esperar seu retorno aqui para a gente falar mais. Presidente, muito obrigada. Eu que agradeço vir aqui conversar com essa dupla dinâmica. Vocês são bons demais. Simone, ótima no que ela desempenha, e Leonardo, cada vez melhor no que faz. Leonardo, vou procurar meu dinheiro em casa depois da sua consultoria. Vamos aí, né? Eu também quero agradecer a oportunidade, né, presidente, Simone, né? E falar aí que esse é um projeto piloto,
né? Todos os projetos que eu tenho começado aí, eles têm tido sucesso. Que bom. Né? Não teve um aí que a gente não colocou. Eu espero, né? Com a ajuda de todos aí, né? Principalmente agradecer a Deus, né? Que Deus é o fator principal de eu estar aqui. Se eu estou aqui é porque Ele nos permitiu e que eu, nesse momento, uso esse microfone para falar para Ele que Ele abençoa todas as empresas, clientes da CDL e aqueles ainda que não são clientes ainda, que venham a ser cliente, porque aqui tem tudo de bom, né? E se você ficar fora, só vai perder. Então, se teve algum problema, volte, corrige, reclama, porque talvez o presidente não está sabendo do problema, né? Pode acontecer, Então, pode lembra disso, acontecer. você aí que está tendo um problema, ou teve algum problema aí, dependendo, não reclamou, reclama para o presidente que ele é bom de... Vocês viram aí já os exemplos, ele é bom de Aqui ajudar. a gente resolve os seus problemas. Resolve a os gente problemas. Aqui tem que escuta, ser- faz consultoria, o que precisar, né, presidente? Não venha aqui sem problema. Mas agora que eu estou aqui, né? Eu sempre falava lá na sala do empreendedor, se você vem aqui na sala do empreendedor, venha com problema, porque eu estou aqui, senão eu vou sair. Se não tiver problema, Primeira eu saio. pessoa que eu escuto falar, traga seu problema. Traga problema. Então, assim, Porque ninguém quer ouvir o problema do outro. Não, com certeza, mas o problema é o que me deixa eu feliz. Eu falo, quando eu chego em casa, não tem nenhum problema. A mulher chega recebendo, eu já vou lá e quebro um copo, digamos assim, só para arrumar um problema, que daí você tem alguma coisa para fazer. Então, você que é empresário, está tendo um problema, saia daí, vem fazer uma visita, marca aqui, vem tomar um café aí com o presidente, Vem. né? Marca o horário aí, eu venho atender, eu quero ouvir o seu problema. Pode ser o tamanho que for, que não existe problema maior do que Deus, tem? Não, tem. Então, eu tô tranquilo, então. Leonardo é um cara excepcional, Simone. O Leonardo tem um conhecimento de muitos anos e agora com esse projeto dele aí, ele é um cara iluminado, porque ele achou, na verdade, um grande problema que as empresas têm e, por incrível que pareça, ele faz solução, né, Leonardo? Basta a pessoa interagir. A interação da pessoa que vai trazer o negócio, fazer o negócio fluir. E assim como o Leonardo é iluminado, nós temos vários associados, várias pessoas que também são iluminadas em alguma área. E a CDL está esperando todos eles aqui. Seja para contar a sua história de sucesso, pequeno que seja, por pequeno que seja o seu sucesso. É pequeno na sua cabeça, às vezes vai resolver muitos problemas. Então venha. Servir de exemplo para os Claro, outros. Né? vem aqui e conta a solução que você teve, a dificuldade que você teve, como você superou. Não precisa ser só financeira. Pode ser todo e qualquer tipo de dificuldade que você achou uma maneira de superar e deu certo. Traga essa experiência, participe, venha conversar. Vem aqui que o Leonardo vai estar aqui, liga para mim que eu venho aqui conversar a hora que quiser, porque eu acho que a vida é feita de bons exemplos. Sério? Enquanto mais coisa ruim a gente falar, mais coisa ruim a gente atrai. É atuação, né? A gente tem que falar aquele problema que a gente tem e procurar a solução e não dividir problema. O cara fala, tô com dor nas costas, e o outro, pois é, eu também tô com dor de cabeça. Não, meu amigo. Sempre a dor é melhor. Não, eu operei de tal coisa. Não, mas a minha tava assim. Sempre tem que ser mais do que o outro, né? O problema sempre tem que ser mais. Vamos melhorar, vamos falar de coisa boa, vamos dizer assim, consegui superar. Aquela dor que eu tinha nas costas sumiu porque eu fiz isso. Te aconselho a procurar um médico. Ajudar e não piorar a situação. Nós temos que viver de ânimo. A gente sabe que está difícil a economia. A gente sabe que está difícil a vida no comércio, no dia a dia. A gente sabe que está virado em golpe toda hora. Assisto nos jornais, as matérias locais, tem uma pessoa que cai num golpe. Toda hora tem uma dificuldade para resolver. Toda hora o governo inventa uma maneira nova de dificultar a vida da pessoa. Isso é tradicional, é natural. Isso acontece todo dia da vida da pessoa. O que a gente tem que fazer? Achar solução para isso. E não achar que o problema é normal. Pelo contrário, o problema existe para ter solução. Não é para aumentar os problemas, é para aumentar as soluções. É para isso que a gente trabalha. E Jefferson, fazendo uma complementação na sua fala aí, eu acho que assim, as pessoas, quando elas têm um problema, elas se restringem. Eu vejo assim, muitos empresários que talvez você chega, eles estão com um problema financeiro na empresa, dependendo de um pequeno empréstimo, aí faz toda a diferença. E ele não sabe como resolver. Então vem para cá, vem para a gente, vamos bater um papo, ouvir. Assim, todo problema tem uma solução e sempre tem alguém pronto aí para ajudar. Eu acho que assim, falando nos associados, tem empresário, conheço vários associados aí, que são empresários que troca ideia, assim, a gente aprende com eles, porque assim, eles fizeram, eu falo assim, as suas empresas foram construídas no martelo, no facão e no enxadão.
Exatamente. Então, esses caras, eles não só tiveram uma experiência muito dolorosa, e para chegar hoje, então esses empresários, a gente hoje tem acesso a eles, a gente sabe como é que eles construíram, né, que eu estou aí desde um tempinho também, né, tem já uns 30 anos de Sorriso quase, então acompanhando esses empresários, assim a gente vê que tem bastante jornada, tem muita história. Então, dependendo da sua história, pode ajudar o que está começando aí, o sofrimento. Vou deixar um desafio para o Jefferson, o presidente. Novidade. Hoje é ele que vai finalizar o programa. Maravilha. Opa, ninguém me avisa, cadê a cola? Não, foi um ótimo programa, agradeço, Simone, essa oportunidade imensa que você está me dando. Eu vou tomar o seu lugar, fica esperta. E Leonardo, que bom que você veio hoje, fico muito feliz de ter você aqui. E a gente tem muito caso igual que pode estar aqui nessa mesa. Então, tem vergonha? Manda lá no direct, lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai lá no WhatsApp, vai onde você estiver, vem aqui, fala assim, ó, eu queria participar. Se você não quiser participar e quer sugerir que alguém venha aqui para você ouvir a história, diga, eu quero ouvir a história do Joãozinho. Eu conheço o Joãozinho faz tempo, ele é aqui de Sorriso, e ele cresceu e eu queria aprender com ele. Sugira, venha, conte o seu caso, procure caso de sucesso, sugira o que você quer ouvir falar, quer falar sobre economia, sobre finança, sobre estratégia, sobre marketing. Peça, nós estamos aqui para desenvolver e ajudar todos vocês. Então, a cada vez que vocês lembrarem da CDL, lembrem dela como uma solução para os seus negócios, um auxílio a você e para a sua prosperidade. Quero aqui deixar um abraço para todos, para o Leonardo, um grande amigão, para a Simone também, e até a próxima, Simone.